Olá, estamos em mais um módulo. Dessa vez vocês vão ver que o áudio está um pouco diferente, a câmera está um pouco diferente, porque meu computador deu pau, tive que formatar tudo e perdi todas as configurações de imagem, tá? Então, espero que esteja agradável para vocês assistirem. Eu não lembro exatamente que configuração que estava antes, mas vamos lá. Esse aqui é o módulo de interface do usuário e de experiência do usuário. Como a gente pode usar isso de maneira nativa dentro do Spark e também de maneira personalizada, com exemplos bem diretos, mas bem legais que você pode aí desdobrar para outras ideias que você tem. Isso é muito, muito importante porque às vezes, se você não tem uma boa experiência de usuário no seu filtro, você pode ter muitas coisas legais que as pessoas nem conseguem ver porque ela não entendeu como é que chega até lá. Então é muito importante. Se você nunca ouviu falar sobre isso, eu vou dar uma introdução aqui, mas é importante você ficar ligado nesses assuntos, tá bom? Então, bora lá. Então, não tem como falar de experiência do usuário sem falar de UX e UI. Se você trabalha no mercado de desenvolvimento, no mercado publicitário, ou se você é heavy user de internet, de tecnologia, você com certeza já ouviu esses termos, mas talvez você não saiba o que eles significam. Então eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, tá? Mas é importante que vocês pesquisem sobre isso. Vou falar mais sobre isso também daqui para frente, tá? Vou subir aqui para cima, porque eu acho que a minha informação vai estar embaixo de mim aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos falar de UX. Deixa eu vir para cá. UX. UX. UX é experiência do usuário. Em inglês, User Experience, tá? Como eu coloquei aí na tela para vocês, experiência do usuário, do inglês User Experience, é o conjunto de elementos e fatores relativos à interação do usuário com um determinado produto, sistema ou serviço cujo resultado gera uma percepção positiva ou negativa, tá? Agora eu vou falar de uma maneira mais livre, mais solta, o que é UX, né? Muita gente acha que UX e UI são a mesma coisa, mas não é, tá? O UX é simplesmente uma área que decide como as coisas devem ser usadas para serem usadas da melhor forma, cumprindo o objetivo que ela tem que cumprir. Vou dar um exemplo aqui, tá? A gente está no contexto de programação, de desenvolvimento, mas isso pode ser usado em qualquer tipo de contexto. Vamos supor que você vai até uma padaria e nessa padaria você não tem nenhum cardápio. Você tem que perguntar o preço das coisas para todos os atendentes. Muita gente tem vergonha, muita gente vai achar isso chato, vai achar isso demorado, não dá para saber quais produtos tem ali, e aí a pessoa desiste de comprar e vai embora. Ou seja, o produto é muito bom, pode ser o melhor pãozinho do mundo, a melhor coxinha do mundo, mas o usuário nem chegou a experimentar porque a experiência dele dentro do estabelecimento foi ruim. Então, um profissional de UX ia falar, ó, o usuário ele precisa ter uma jornada, né? Ele vai chegar aqui, ele vai ser recebido como? Com um cheirinho de café. Então, fazer alguma coisa que a padaria fique com cheiro de café vai tornar mais aconchegante para o usuário. Ele chegou aqui, você dá um cardápio para ele na mão dele, mas bota um na parede também. Às vezes o cara que está passando lá na rua, ele olha lá dentro e vê que tem sonho. E ele adora sonho e perto da casa dele não tem sonho. Ele fala, pô, vou entrar aqui. E aí você torna essa experiência do usuário entrar na sua padaria uma experiência agradável a ponto dele consumir o seu produto. Aí, além disso, a gente tem UX de produto, né? Vou relacionar com coxinha também, né? Eu como a coxinha do jeito errado, que é segurando a bundinha embaixo e o biquinho para cima. Então eu começo mordendo pelo biquinho. Mas se a gente fosse ver o UX da coxinha, o certo seria segurar pelo bico aqui embaixo, né? Porque né, ela foi feita para segurar daquele jeito para você conseguir segurar e comer melhor. Então, pensou na experiência do usuário até na hora de consumir o produto, tá? Agora, na nossa área, né, na nossa área de programação, vamos supor que a gente quer fazer um efeito onde quando eu balançar a cabeça, o óculos que está no meu rosto vai subir para minha testa. Beleza, muito legal, isso funciona muito bem. Mas como que o usuário vai entender que isso precisa ser feito? Então a gente precisa colocar gráfico, a gente precisa colocar
texto, alguma coisa na tela que diga para o usuário, ó, se você balançar a cabeça, o seu óculos vai subir. Isso pode ser de muitas maneiras. Por quê? Porque senão você fez o efeito legal, mas se o usuário não sabia como usar, ele não vai usar, ele nem vai ver que é tão legal. E pode sair com uma impressão ruim. Ou pior, né? Vamos supor que você tem um filtro que no final ele vai dar um cupom de desconto, que esse é o grande objetivo da marca, né? Ela vai traquear ali quantas vezes um cupom específico foi usado e falar, esse filtro tem resultado. Só que se as pessoas não entenderem como é que se usa esse filtro e não chegarem nesse cupom, não adiantou de nada tudo que você fez, porque o usuário não conseguiu chegar lá. Então é muito importante que a experiência do usuário seja a melhor possível. E isso está em tudo, tá, gente? Desde esse site aqui que vocês estão assistindo esse curso, que ele tenha as coisas aqui do lado do outro, né? As aulas aqui do lado, você já sabe que ali, você já sabe que esse botão de play aqui embaixo é para dar play, para dar pause quando você clicar nele. E aí tem uma barrinha mostrando qual parte está do vídeo. E aí ela some para você não ficar com aquela ansiedade do vídeo acabar logo. Tudo isso faz parte da experiência do usuário. E depois que você faz essa parte, né, de experiência, deixa eu dar um exemplo, né? Eu não vou saber exatamente, foi uma história que eu vi, eu não sei dados, não sei o que é verdade e o que é mentira, mas ela serve como um exemplo. Alguns lugares do país, Brasil, se fala refrigerador ao invés de falar geladeira. Aqui onde eu moro no Sudeste, a gente fala geladeira, mas tem lugares que se chamam de refrigerador. Só que, vamos supor que tem uma empresa como as Casas Bahia que vende no Brasil inteiro. Qual nome ela vai colocar no site? Refrigerador ou geladeira? Eu sei que eles colocaram os dois, dependendo de onde você acessa. O site vai aparecer como refrigerador e vai aparecer como geladeira, tá? Então, esse é um exemplo de uso de UX, ok? E aí, quando a gente fala de UX e desenvolvimento, aí vem a outra coisa que é diretamente relacionada a isso, que é UI, que seria interface do usuário. Mas como eu falei bastante de UX, acho que eu vou falar bastante de UI também, eu vou gravar numa aula separada. Então, vamos para a próxima aula. Vamos lá, agora a gente vai falar de UI, que assim como o UX, é uma profissão, é uma área específica de trabalho, tá? É um tipo específico de serviço que tem formações, tem gente que trabalha só com isso, por isso que não faz sentido eu ensinar para vocês sobre o UI e UX aqui nesse curso, que essas coisas sozinhas já dariam um curso por si só, como já tem vários por aí, inclusive tem muita coisa gratuita no YouTube, então pesquisa lá o que é o UI, por onde começar, área de atuação, blá blá blá. Vai ser legal, tá? É muito importante você pelo menos ter uma noção. Então, para ter uma noção, vamos falar de UI, que diferente de UX, quando a gente fala da experiência do usuário de maneira geral com qualquer coisa, UI é a interface do usuário. Então, é por onde esse usuário vai ter essa experiência, a interface visual, né? Como eu coloquei escrito aí para vocês, ó, a interface do utilizador ou interface do usuário no campo de desenho industrial da interação homem-máquina é o espaço onde a interação entre humanos e máquinas ocorre. Ou seja, é tudo que possibilita a interação de um humano com uma máquina, de maneira bem leiga, tá, gente? Não resume-se a isso. Mas vamos supor aqui um exemplo. Eu preciso que pessoas se cadastrem no meu site. Então, na experiência do usuário, no UX, eu vou falar assim, ela clica num link e esse link vai levar ela para um formulário e esse formulário a pessoa vai preencher, vai enviar esse formulário e vai estar cadastrada. O UI, que é a interface, ela vai decidir a maneira visual que isso vai estar na tela, as animações, a disposição, o tamanho da fonte, as cores e tudo isso baseado em dados, baseado na experiência do usuário, baseado em como o usuário usa um website. Vamos supor, por exemplo, quando a gente vai fazer um botão de curtir, a gente bota uma joinha. Joinha significa curtir? Não, mas no senso comum a gente já sabe que significa curtir, né? Todo mundo entende como curtir. Então não faz sentido, por exemplo, eu colocar um ícone de uma lâmpada. Se a pessoa vai, ué, o que é essa lâmpada? Eu teria que colocar uma joinha, tá?
O mesmo vale para quando eu quero deixar alguma coisa visível. Depois, mais para frente, eu vou mostrar o exemplo para vocês. Qual que é o ícone mais óbvio para deixar uma coisa visível? É um ícone, inclusive, que a gente não tem no Spark, que seria bem legal se tivesse, mas a gente tem no Photoshop, por exemplo. É um olho. Então, quando a gente tem um olhinho, né, certamente a gente já imagina que seria algo relacionado à visibilidade. E outras coisas também. Vamos supor quando a gente tem um botão de sim e de não. O botão de sim geralmente vai estar numa cor positiva, uma cor azul, uma cor verde. Não faz sentido você fazer um botão escrito sim em vermelho, porque o vermelho representa negativo. Então, se você for fazer um joguinho de responder verdadeiro ou falso, o verdadeiro você bota numa cor positiva e o falso você coloca numa cor negativa. Percebe como que agora você deve estar pensando, ah, verdade, então por isso que tal coisa, por isso. Sim, é porque tem gente que estuda e trabalha só com essa parte, tá? Então eu sei que você é criador de filtro aí, muita coisa você vai fazer sozinho, do início ao fim, por isso que é importante ter a noção. Mas quando a gente fala de projetos high-end, o ideal é ter um profissional de cada área fazendo cada uma dessas etapas para depois virar o filtro no final. Então, quando chegar isso para você, se você tiver um high-end, você não vai ter que tomar decisões de UI, tá? Você vai ter que executar algo que o profissional de UI fez anteriormente, ok? E isso é muito comum. Mas para você entender também, né, às vezes até questionar esses profissionais de UI e fazer da melhor maneira possível, é legal que vocês entendam o mínimo, pelo menos o mínimo do mínimo, pelo menos a definição, principalmente agora que vocês estão fazendo tudo sozinhos, para você defender alguma coisa para o cliente, porque às vezes o cliente vai achar alguma coisa feia e você não colocou o negócio porque é feio, porque é bonito, você colocou porque funciona. Coloquei esse botão verde porque a pessoa vai ler, vai ver o verde e vai entender. Então você tem que saber explicar para o cliente por que que você colocou aquilo verde, que daí ele vai entender que não é uma questão de ficar feio ou de ficar bonito, tá? Então, a recomendação agora que eu vou fazer para vocês é quando você estiver trabalhando, fazendo as coisas, vai no YouTube, pesquisa sobre o UI UX e deixa rolando, tá? Para você absorver no conteúdo. Tem um monte de cursinho muito baratinho lá na Udemy também, só para você ter uma noção, já ajuda demais, né? Tem alguns software muito bons para isso, o Figma, por exemplo, que tem versão gratuita, bem legal para você trabalhar com interface, mas isso aqui é só uma introdução para tudo que eu vou explicar dentro desse módulo que vai ser muito importante. Então, explicado aqui, espero que tenha ficado claro na medida do possível. Lógico que foi uma pincelada, mas acho que já dá para a gente prosseguir, que vocês já vão ficar craque até o final. Então vamos lá, né? Quando a gente fala de UX e UI, UI principalmente, muitas vezes a gente está trabalhando com uma plataforma aberta, a gente não está criando uma nova plataforma, que é o nosso caso aqui como Spark. A gente usa as plataformas da Meta, né? O Facebook e o Instagram. Então, a gente tem opções de usar elementos da UI do próprio aplicativo, seja do Facebook, seja do Instagram. E nesses casos, a gente chama de UI nativa ou Native UI em inglês. Sempre que você vê esse termo, quer dizer que você vai usar a UI de alguma coisa e não que você vai criar uma UI. Essa é a grande diferença, tá? E como que a gente identifica essa UI nativa? Primeiro vamos identificar o que seria a UI do Instagram, tá? Então a gente tem aqui, ó, a tela de postar stories. Obviamente tem todo o resto do aplicativo, mas eu vou colocar a parte que envolve a gente, né? Que seria a tela de postar o stories. É ali que a pessoa vai selecionar o nosso filtro para usar. Então aqui dentro a gente tem todos os elementos, tá vendo? Esse botão de fechar aqui em cima, esse flash, essa engrenagem, esse slider, aqui a gente chama de slider, essas opções aqui do lado, essas bolinhas aqui, né? Aí aqui embaixo tem o botão de vídeo de Reels, de trocar de câmera, etc. Tudo isso aqui faz parte da interface nativa do Instagram. É uma coisa que a gente não consegue mudar, mas a gente consegue usar. Tudo isso que está na tela, Kevin? Não.
só algumas coisas que eles deixam, mas isso não significa que no futuro pode ter mais coisas. Por isso que eu estou explicando desse jeito, que se surgir coisa nova, você vai saber, entendi, Native UI vai ser alguma coisa nativa do Instagram. Então, disso aqui, o que que a gente consegue usar? A gente consegue usar essas coisas aqui, ó. Eu desfoquei o que não dá para usar e deixei focado o que dá para usar, que seria, tá? Vamos dar nomes aos bois. Aqui do lado, o slider. Se você for no curso em português lá, que inclusive eu sou um dos professores lá do curso oficial, a Meta decidiu escolher o nome disso aqui em português para deslizador. O que eu acho disso? Eu acho muito ruim. Eu acho que é até difícil de explicar para as pessoas. Tem um deslizador na tela. Estranho. Então eu chamo de slider. Sempre que eu falar de slider, eu estou falando dessa barrinha que a gente pode ir para baixo ou para cima. Muita gente, é sério, gente, muita gente que usa o Instagram nunca reparou nessa barra. Nunca. Quando eu falo assim, cara, a gente vai fazer um filtro X, a pessoa fala, eu queria que tivesse alguma forma de ajustar, por exemplo, se eu quero a cor mais forte ou a cor mais fraca. Eu falo, beleza, eu vou colocar aquela barrinha, sabe aquele slider no canto que você vai para cima e para baixo? Muitas vezes a pessoa me responde, não, não sei. Então, isso é só para falar que, beleza, a gente tem essas coisas nativas aqui, mas isso não significa que todo mundo sabe usar. Então, dependendo do que você vai fazer, você vai ter que mostrar dentro do filtro onde estão essas coisas para o usuário, tá? Porque não é todo mundo que sabe usar, não ainda, tá? Não é que nem, por exemplo, dar like e comentar numa foto que todo mundo sabe. Beleza, a gente tem o slider aqui então. No meio, nós temos a instrução, tá? Aqui na instrução a gente consegue personalizar ela, mas só com as opções que tem disponível lá pra gente. Por quê? Porque ela identifica o idioma do celular do usuário que está usando e mostra essa instrução no idioma dela. Então são instruções universais, por isso que ela está aqui dentro dos recursos de interface nativo. Muito, muito bom isso aqui, tá? E aí aqui tem uma outra questão que é a mesma do slider. Eu acho linda a instrução, ela fica no meio, ela não atrapalha, ela não polui visualmente. Só que tem um porém, muita gente ignora ou não entende. Eu vou dar um exemplo, né? Eu e Pedro participamos aí como Atom em eventos da Meta e conseguimos ver pessoas usando filtro de verdade. Não foi só pela internet, não foi um feedback por WhatsApp. A gente viu as pessoas usando. E eu juro pra vocês, gente, tinha aqui, ó, por exemplo, essa instrução, toque para experimentar. Sabe o que as pessoas entendiam quando elas liam toque para experimentar? Elas entendiam que tinha que tocar aqui, no botão de tirar foto. Porque até então, até aquele momento, essa pessoa não tinha entendido que ela poderia tocar na tela, porque a experiência dela com o Stories era apertar em botões e não apertar na tela. Então tem o botão tirar foto, botão aqui, botão aqui, botão aqui, botão aqui, botão aqui, botão aqui. Aí do nada a gente chega e fala, ó, você pode tocar na tela. Isso era estranho. Então o pessoal tocava aqui e aí tirava uma foto e falava, ué, não aconteceu nada. Aí, sabe o que a gente fez para resolver isso? A gente fez um botão, tá? Tiramos só o escrito, fizemos um botão e escrevemos toque aqui. Resolveu o problema. Parcialmente. Mesmo com toque aqui, um monte de gente continuou tocando aqui. Então a gente mudou o gatilho para a pessoa sorrir, ao invés dela tocar. Por quê? Por conta da experiência do usuário. A gente não pode superestimar a inteligência do usuário. As pessoas são burras? Não é que elas são burras. As pessoas são de outro contexto, tá? Você tem um cara que ele é um professor, ele não tem ligação nenhuma com a tecnologia, mas ele é seu público-alvo do filtro. Ele não tem obrigação nenhuma de saber usar o Instagram. É a gente que tem a obrigação de deixar a parada acessível para ele, já que ele é o nosso público. Então vocês têm que testar e ver o que funciona melhor. Estou dando algumas dicas aqui para vocês, né? Então, outra coisa que a gente pode usar é o picker, ou a gente pode chamar de seletor. O seletor, ele dá para a gente, por script, opções ilimitadas de colocar aqui, mas no nosso caso aqui mais específico, principalmente para você que está iniciando agora ou que está no intermediário, a gente tem a opção de usar via pet até 10 opções.
10 opções do que, Kevin? Do que você quiser, tá? Ele vai me dar no Spark só o número. E aí, com esse número, a gente faz o que a gente quiser. A gente pode colocar opções de textura, a gente pode colocar opções de posição, de cor, a gente pode colocar para ativar uma animação, tudo. Tudo que a lógica permitir. Então, agora eu vou fazer uma aula para cada um desses três aqui, explicando como utilizá-los certinhos. E depois a gente vai ter uma coisa legal mais para frente. Vamos focar nisso aqui agora. Então, vamos para a próxima aula. Então, para a gente começar aqui já muito bem com uma coisa que é muito útil, que mudou recentemente no Spark, pode ser que mude de novo, qualquer coisa me avisa que eu atualizo essas aulas, tá? São as instruções. Você vai procurar tutorial no YouTube, você vai achar muita coisa do jeito antigo, porque mudou faz pouco tempo. Antes era meio chato de usar, agora ficou melhor, só que muita gente confunde porque ficou muito diferente, tá? Então toma cuidado. Se tiver muito diferente, me avisa. Tenta me avisar de alguma forma. Então vamos lá. A gente vai ver sobre instruções, olha só. Toque para experimentar. Aí, opa. Então vamos abrir aqui um efeito em branco, ok? E antes da gente começar isso, eu vou mostrar onde estão as coisas de interface nativa. Então, Ctrl Alt P aqui para abrir o Pet Editor. Aí quando eu clico aqui com o direito, nas categorias aqui, ó, eu vou ter User Interface, que é justamente UI. E aqui dentro eu vou ter o Picker e o Slider. Só que eu coloquei ali, né, as instruções como interface nativa, porque realmente faz parte ali, mas dentro do Spark ela fica na categoria de Utility. Na época de Utility que eu gravei, o módulo ela não estava lá ainda, tá? Por isso que eu não coloquei lá, mas eu coloquei aqui porque eu acho que tem tudo a ver, tá bom? Tem tudo a ver com esse assunto, inclusive, que a gente está falando. Então, a gente vai vir aqui em Utility, tá? A fonte ficou pequena nessa atualização do Spark. Deixa eu até ver se eu consigo aumentar aqui. Rapidinho, hein? Rapidinho. Aí, consegui aumentar, mas ainda tá pequena a fonte, mas tudo bem, vamos seguir. Qualquer coisa vocês dão um print aí, dão um zoom, ou alguma coisa desse tipo, tá? Vamos seguir então. Então aqui em Utility, nós vamos ter apenas dois patches, mesmo sendo poucos, são muito útil de instrução. Um deles é o Timed Instruction, que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Timed Instruction, e o outro é Conditional Instruction, tá? Então, o que que são esses dois? Vamos colocar aqui o Timed primeiro, Timed Instruction. Na tradução literal seria instrução temporizada, tá? E ela é uma instrução que ela aparece através de um pulso, ela dura um tempo e aí ela some. Então ela tem três entradas aqui. A primeira entrada dela é para aparecer, então você consegue ver que é uma entrada de pulso. Se eu botar um screen tap aqui, ó, e ligar aqui, quando eu tocar na tela, ó, ele vai ativar e vai aparecer ali uma instrução para mim. A segunda entrada é a de Option, já falo dela, mas é aqui que você seleciona qual instrução você quer usar. E a terceira é a duração, é para saber quanto tempo essa instrução vai durar na tela. E a gente tem apenas uma saída, que é uma saída de pulso, que ela emite um pulso assim que a nossa instrução é completa. Ah, mas para que, Kevin? Me dê um exemplo de como eu usaria isso. Imagina que a gente usa uma instrução tipo assim, ó, prepare-se. Então a gente coloca prepare-se e coloca para aparecer em 5 segundos. Então nesses 5 segundos a pessoa ia se preparar. Quando acabasse os 5 segundos, este completed ia dar um sinal para dar um start e um game, por exemplo, tá? Só para não começar do nada. E aí, em vez de você fazer toda a lógica de novo desse tempo acontecer, você usa a própria instrução para isso, porque depois se precisar mudar, você muda um só, já muda os dois, tá? Então, esse seria um exemplo, mas você pode usar para o que você quiser, que entre um pulso, ok? Então, vamos falar dessa opção de option. Quando você colocar esse patch aqui, ele não vai aparecer nada. Por quê? Porque a gente precisa adicionar as opções de instruções que a gente quer no nosso projeto manualmente. Ela não vai aparecer aqui todas que estão disponíveis.
Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em Device, tá? Essa é uma das maneiras, vou mostrar outra. Device, aí a gente vai ter aqui Instruction. Inclusive aqui tem atalho para criar os dois pets. Ó, eu posso criar o conditional aqui também, ele cria para mim. Mas eu prefiro criar aqui direto, que tem aqui ó, conditional, tá? E tem esse sinalzinho de mais aqui, tá vendo? Onde eu tô com o mouse. Esse sinalzinho é justamente para a gente colocar opções de instruções no nosso filtro. Então, quando eu clicar aqui, ele vai abrir uma janela parecida com aquela de pets com categorias e as instruções. Então, aqui a gente tem as categorias na esquerda e aqui do lado a gente tem as instruções. Elas estão todas em português porque elas identificaram o idioma do meu sistema. Se você tiver com seu sistema em inglês, ele vai aparecer em inglês aqui, tá? Porque é a mesma tecnologia que traduz no próprio celular. Então, o Spark não é em português, mas a gente faz coisas que vão ser usadas para o idioma em português. Então, por isso que ele tem aqui. Então, aqui, por exemplo, eu vou ter a opção de pesquisar. Eu posso pesquisar, ó, prepare se não tem, mas carregando tem, ó. Tá vendo aqui, ó, carregando. Eu adicionei essa opção. Aqui embaixo ele falou que a gente usou alguma coisa que não está sendo utilizada, né? Que não faz sentido, porque como que a gente ia utilizar se a gente não adicionar ali? Mas é só ignorar isso aqui. Agora a gente aqui no nosso pet, eu venho aqui no Option e ele vai aparecer aqui para mim, ó. O carregando. Não é que ele está carregando opções, tá, gente? Foi a opção que a gente colocou lá. Se a gente for naquele mais e colocar, por exemplo, olha lá, levante as mãos, ó, eu vou ter aqui a opção levante as mãos. Então, vou colocar aqui a duração dele por 5 segundos. Vamos botar um screen tap para dar um show. Aí eu vou aumentar aqui a tela. A instrução ela aparece aqui embaixo, tá, gente? No Spark. Mas lá no Instagram e no Facebook também, ela aparece no meio da tela. É só que no Spark, eu não sei porque eles fazem ela aparecer pequenininha aqui embaixo. Beleza? E aí eu já vou botar um plane aqui, ó, para a gente testar, para ele ficar visível somente quando acabar a nossa instrução. Então, vou botar aqui, ó, turn on do switch para o boolean, somente quando acabar a instrução. Então eu vou clicar, tá? Vamos aqui simulate touch. Eu vou clicar na tela, olhem aqui, ó, vai aparecer a instrução e depois que ela sumir, o nosso plane vai aparecer. Então vamos lá. Cliquei, ó, levante as mãos. Vai passar os 5 segundos e o nosso plane apareceu. Então esse é um exemplo, tá? Bem de boinha para vocês entenderem. Agora vamos ver o outro tipo de instrução. Então estou com outro arquivo aberto aqui para a gente começar do zero. E agora eu vou mostrar uma outra maneira de selecionar as instruções, que não é aqui pelo device. Aqui é o jeito mais rápido, mas tem um jeito direto na fonte, digamos assim, que é nas propriedades do objeto. Então antes da gente adicionar o pet conditional, né, para eu explicar para vocês como ele funciona, vamos escolher algumas instruções. Então vou vir aqui em cima em Project, tá? A gente vem em Edit Properties, depois viemos em Capabilities, e aqui nas Capabilities clicamos nos maisinhos e aí você escreve aqui, ó, Instructions, para a gente habilitar instruções nos nossos filtros. Aí aqui, tá, não vou fazer só uma aula para isso, mas vou deixar aqui para vocês. Quando você adiciona assim, você tem instruções automáticas. Essas instruções automáticas são, olha só, Find a Face, né, que seria encontra o rosto. Essa aqui ela funciona se tiver um Face Tracker na sua tela. Se botou um Face Tracker no seu projeto, não colocou nenhuma instrução, ele automaticamente vai adicionar a instrução de encontre um rosto, tá? Aí é o mesmo para o Hand Tracker, colocou o Hand Tracker ali, ele vai dar uma instrução automática e ele não está aqui também, mas a gente tem a instrução automática do Target Tracking. Ele aparece a imagem ali, tá? Se você não quer essas automáticas, você quer fazer tudo na mão, você vem aqui e desativa, tá? Só desativar, senão pode deixar normal, mesmo sem você colocar aqui, quando você colocar um Face Tracker, ele já vai aparecer, tá? Então, se você quiser desativar, você tem que lembrar de vir aqui. E aí aqui embaixo a gente tem as Custom Instructions, que seriam as instruções personalizadas. Então vamos clicar aqui nela, ó, ele vai falar, não está sendo usada. Nada a ver isso que eu acabei de colocar, né? Então não liga para isso. A partir do momento que a gente usar a instrução, ele vai sumir esse aviso.
Vamos clicar aqui no mais e a gente vai ter a mesma lista que a gente tem ali, tá? Então eu queria vir aqui para mostrar as instruções automáticas. Então eu vou colocar aqui, ó, toque e deslize para alterar. Não sei por que que isso está no Face Tracking, nem o gire seu dispositivo, é só uma coisa que eles cagaram, fizeram errado, mas era para ter uma categoria para interação, né? Por exemplo, o toque para começar novamente não tem nada a ver com Face Tracking, mas está aqui em Face Tracking. Então vamos botar o sorria aqui. Botei o sorria, tá? Agora vamos colocar o nosso pet de instrução condicional. Conditional Instruction. Como que ele funciona, né? Ele tem menos entradas que o timed, que o temporizado. Ele tem uma entrada de show, que significa mostrar, e temos a entrada de option, ou seja, ele vai funcionar somente quando o nosso boolean estiver ativado. Então, ó, vou aumentar aqui a tela para vocês, vou ativar o nosso boolean. Ativei ele, ah lá, sorria. Tá vendo? Se eu desativar, ele vai sumir. E ele tem aqui também uma opção de completed. Como que funciona esse completed, né? Vamos até colocar aqui um plane para a gente testar, tá? E aí, ó, vamos resetar. Ó, apareceu a instrução, certo? Então ele começou a instrução. Aqui dentro da lógica do Spark, ele considera como completa uma instrução depois que ela desapareceu. Então apareceu a instrução, aí eu fiz alguma coisa que ela sumiu, aí ele vai me dar o pulso de completo, tá? Então seria assim que funcionaria, tá? Aí uma dica também no Timed que eu vou mostrar para vocês, é um pet que é novo também, então espero que você esteja assistindo todas as aulas para pegar isso aqui. Esse pet aqui se chama Start, que ele me dá um pulso assim que o filtro abre. Então, se eu quiser uma instrução que apareça junto com a abertura do filtro, por exemplo, o sorria vai aparecer por 3 segundos quando eu abrir o filtro. Então, eu coloco o Start aqui no pulso. Ó, vou dar um restart. Ele já deu sozinho. Aqui o sorria, tá? Uma dica extra aqui nessa aula. Mas é basicamente isso, né? A maioria das coisas da instrução eu ensinei no anterior. Então são essas duas formas. Uma coisa que eu não falei, né? Mas você pode usar várias instruções, porém ele só vai ficar na tela uma, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, vamos adicionar mais uma instrução para a gente testar isso. Mova as mãos para trás. Então uma vai ser mãos para trás. Ó, tô com o sorria ativado. Sorria está ativado, tá vendo? Aparecendo ali. Vou ativar o mova a mão para trás. Ele substitui a que vem antes, tá? Então, sempre a última que foi ativada é a que vai ficar na tela. Não tem como botar duas ao mesmo tempo na opção nativa, tá? Se você fizer personalizada, aí você pode fazer o que você quiser, né? Que eu vou mostrar mais para frente. Mas aqui, usando essa ferramenta de instrução, só uma de cada vez e é sempre a última que foi ativada, tá? Então acho que era isso que eu tinha para falar disso aqui. A gente pode seguir para as próximas. Então vamos lá, agora a gente vai falar do deslizador, o nosso querido slider, tá? Então, o slider ele também pode ser usado por script, se você manja, dá uma olhada lá na documentação, mas é bem facinho também de usar ele por pet. Ele tem um pet só para isso que eu vou mostrar agora para vocês. Então vamos lá. Estou aqui com o projeto em branco, mais uma vez aberto, tá? E vamos ver este pet. Abrir aqui o Pet Editor, aqui embaixo a gente vem na categoria de User Interface e ele está aqui ó, como Slider UI, do mesmo jeito que eu posso pesquisar por Slider UI. Coloquei ele aqui e vamos dar uma analisadinha nele. Temos aqui uma única entrada via pet, ou seja, que a gente pode puxar valores de outros pets ou de outras lógicas, que é um divisível ou não. E aqui tem uma coisa que é muito chata disso. Talvez, se você está vendo isso no futuro, eles já tenham resolvido isso. É uma vergonha eles não terem resolvido isso ainda, tá? A gente não consegue ver o slider no Spark, cara. A gente só consegue ver no teste no celular. Ele não aparece aqui. Por quê? E por que que eles não botam isso? Ninguém sabe, né? Mas provavelmente em algum momento eles vão ter que pôr, porque é muito ruim de testar, tá? Então,
mesmo a gente colocando visible aqui, ele não aparece aqui, tá? Inclusive tem um bug com esse visible aqui, que mesmo que você deixe ele invisível, quando você manda para o filtro, ele aparece. Então, por via da dúvida, deixe visível sempre, ok? E aqui embaixo a gente tem uma outra entrada, mas aí a gente tem que definir e não pode alterar ela durante o filtro, então a gente não tem uma entrada como essa, né, com a setinha para entrar aqui, a gente só pode definir uma vez e acabou, né? Depois que a pessoa estiver usando o filtro, não tem mais o que fazer. Que é o valor de início, é o start value. Esse é o valor que vai estar quando a pessoa abrir o filtro, ok? E esse aqui é o máximo que a gente consegue testar, porque ele está como valor inicial aqui, mas ele fica como o valor que está sendo enviado, que é a saída que está saindo aqui, é o valor do slider, né? Nós colocar aqui start value 0,5, ele vai enviar para mim aqui 0,5. Então é assim que a gente testa dentro do Spark. E falando do valor, né? Como que funciona esse patch? Ele ali é um slider que vai para cima e para baixo, e quando ele está embaixo, ele está no valor 0, e quando ele está em cima, ele está no valor 1, igual progress. Então, tudo que você consegue usar em progress, né, que seriam os transitions, as animações, etc., você consegue usar aqui com slider também. Então, vamos supor que eu quero ter aqui um plane, tá? Vamos fazer essa lógica junto. Vou colocar o material dele aqui em flat. Botar aqui associative alpha, mandar a textura dele aqui para baixo. Vamos supor que eu quero ter um plane que quando o meu slider estiver em 0, ele estiver embaixo, ele vai estar com a cor verde. E quando ele estiver em cima, ele vai estar com a cor vermelha. Então eu vou criar aqui um transition. Como eu quero fazer mudança de cor, vou colocar o modo de cor, certo? E aí o start é o que representa o meu valor 0, né? Como vocês lembram. Então eu vou botar verde. E o meu end, que é o meu final, vou botar vermelho. E aí o meu slider eu ligo no meu progress e ligo no meu material. Então quando ele estiver em 0, vai estar verde. Vamos para 0,1. Ó, ele vai fazendo a transição até chegar ao 1, que é o vermelho. Então qualquer coisa, qualquer lógica que você quiser fazer dentro de um transition, você consegue com o slider. Então, por exemplo, eu quero fazer o meu plane mudar de tamanho, né? Então eu defino aqui como transition o tamanho mínimo. Deixa eu deixar o da cor ali, que a gente vai ver as duas coisas acontecendo. O transition, o tamanho mínimo, que seria, vamos colocar 0,8. E o tamanho máximo, colocar 1,5, tá? Só pra gente testar, não tem base nenhuma esses números. Então, ó, quando tiver em 0 vai estar verde e pequeno. E quando eu for aumentando, ó, ele vai aumentando de tamanho e vai mudando a cor, porque a gente definiu ali. Aí uma coisa legal que eu gosto de colocar sempre no slider é o Exponential Smoothing, porque ele deixa essa transição mais leve e até melhor para testar. Então, eu coloquei o Exponential Smoothing aqui em 100, e aí quando eu mudar para 0, ó, olha lá, eu consigo ver uma animação disso acontecendo, e na hora que o usuário vai usar lá, ele fica mais suave, não fica tão duro, né, para mexer, e fica mais bonitinho, fica melhor o quê? A experiência do usuário. Olha só que legal, tá? Então esse aqui é um exemplo de uso do slider. Você pode colocar para qualquer coisa, tá, gente? Lembre-se disso, qualquer coisa que você consiga fazer com 0 e 1, você consegue botar o slider. Então, vamos pegar uma foto aqui do meu computador. Ó, isso aqui é um spoiler, hein, do que vem pela frente aí. Pera aí, deixa eu pegar uma foto aqui. Pegar uma foto minha. Dessa vez eu não estava com foto no gatilho, né? Vamos pegar esta foto aqui, por exemplo. Tá? Aí vamos supor que eu quero desabilitar aqui a compressão para não travar nada pra gente. Eu quero mudar a matiz disso aqui, né? Então eu vou pesquisar por hue, que seria matiz em inglês aqui na library, né? Porque daí a gente teria aqui patches para a gente mudar a nossa matiz. Então vamos pegar aqui o Adjust Colors, por exemplo. Quando eu boto aqui o Adjust Colors, que tem ali nos patches, jogo para cá e jogo a nossa foto aqui na entrada dele.
A gente tem a opção de Hue aqui, ó, que se eu for de 0 a 1, ó, ele vai percorrer toda a matiz, certo? Então, se eu botar o meu Exponential Smoothing aqui, né, a minha saída do slider, quando eu mudar no slider, ó, eu consigo fazer as cores mudarem também. Então, eu consigo fazer um objeto, por exemplo, mudar de cor, só usando o slider, tá? Eu uso para muitas coisas, inclusive para mudar, sei lá, opções, tá? Tem uma galera que não gosta muito, mas eu gosto, que é você fazer, por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, 8 opções de 3D. Então eu boto 8 opções de textura, por exemplo. Boto aqui um option picker de textura, né? Aí eu vou botar 8 opções aqui. Aí eu boto um transition. Ou melhor, né? A gente pode fazer a gambiarra de botar um frame transition, que daí ele passa um valor de cada vez. Bota aqui, ó, 8 frames. E beleza. Aí eu vou passando o slider, ó, ele vai mudando a opção para mim. Tá vendo aqui no option, ó? Repara aqui no valor de option. Mudar para 0,2, ó, ele vai para 1. Aí você consegue ter várias opções. Se você for lá no meu perfil Kevin Lima, você vai ver que os meus filtros de Juliette, por exemplo, você muda a cor pelo slider. Porque eu acho que fica legal. Tem uma galera que não gosta, fica a seu critério usar ou não, tá? Então esse foi o slider. Tentei ser o mais objetivo possível para a gente não perder tanto tempo com isso, porque uma que não dá para mostrar todas as possibilidades e outra também que a gente tem que botar a mão na massa muito em breve, tá? Então já dá para a gente ir para a próxima aula. Vamos lá então para a próxima aula. Agora a gente vai falar de picker, ou melhor, né, um seletor. Então vou abrir aqui um projeto em branco, mais uma vez, para a gente não ter poluição visual, ok? E vamos abrir aqui o nosso Pet Editor e a gente vai navegar aqui nos pets até a categoria de User Interface mais uma vez, onde vamos achar aqui, ó, o Picker UI. Ele já vai ter aqui um monte de entrada. Vamos adicionar. Ele parece complexo, mas não é, ok? Então vamos lá, vamos dar uma analisada nesse pet aqui. Primeiro a gente tem aqui o total de 11 entradas que a gente pode manipular via pet, mais ou menos. E, né, já explico para vocês, e uma entrada que a gente pode definir uma vez só. Vamos ver o que elas significam. A primeira delas aqui é o visible, que a gente pode tornar esse picker visível ou não. Isso aqui também é bugado, né? Se você colocar, por exemplo, o screen tap e ativar, muitas vezes não funciona, tá? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, eu recomendo que você deixe sempre visível. Se você for fazer ele personalizável ou colocar vários pickers em um projeto, aí você tem que fazer por script, que aí é garantido que funciona, tá bom? Então, beleza. Então, a opção de Visible, que eu recomendo que você deixe ativada, e diferente da opção do Slider, ela aparece aqui para a gente testar dentro do Spark. Então, isso é bem legal. Ela não aparece como é que vai ficar lá, então às vezes a gente não sabe se vai ficar por cima de algum elemento visual nosso, mas pelo menos dá para a gente testar. Então, depois disso, a gente tem a opção Start Index, que parecido, né, com o Slider UI, que tem o valor inicial. Aqui a gente vai ter a opção inicial, né? Então, aqui eles não estão chamando de valor, mas é a mesma coisa. É a opção que vai estar selecionada quando o efeito for aberto, quando o usuário abrir o filtro. Qual a opção que vai estar selecionada? Ela vem por padrão 0. Então, lembrando que contagem em programação começa do 0 é a opção 1, que ela vem como automática. E aí a gente pode ir até 9, que seria 10. Ou seja, nesse método via pet, a gente pode colocar até 10 opções de botão dentro do nosso efeito, ok? Se você fizer por script, só relembrando, você pode fazer mais. Então vamos lá. Então aqui vou deixar em 0 mesmo. E depois disso aqui a gente tem 10 entradas exatamente iguais, que são entradas de texturas. Essas texturas são justamente as imagens dos ícones que vão aparecer para o usuário clicar. E vamos lá, eu tenho aqui ó, essas 10 imagens de exemplo para a gente usar aqui. Vou arrastar ela para a nossa aba ali de assets, tá? E agora, né, você vai lá bonitão. Você fez isso aqui, estou bonitão. Vou colocar aqui o meu 01 como a minha primeira opção de textura e dá um erro.
que é esse erro? Aqui está falando, ó, somente texturas sem compressão são suportadas pelo seletor nativo da interface do usuário. Tá? Traduzir ali rapidinho para vocês. Mas significa o quê? Que não dá para colocar texturas aqui que estão sendo comprimidas pelo Spark. Somente texturas puras, inteiras. Então, a gente vai selecionar todas elas, né? Com Shift aqui selecionei tudo e vou desativar aqui no campo de propriedades as opções de compressão. A partir do momento que eu fiz isso, se eu fazer o mesmo processo de novo, ele não vai dar um erro, tá? E aí aqui vocês já conseguiram ver o botão funcionando. Aí tem uma questão aqui que ele tem uma entrada de patch, né? Então você imagina, vou colocar aqui um Texture Transform, por exemplo, para transformar o tamanho da minha textura. Vou botar ele aqui e aí vou mudar o tamanho. Você fala, aumentei minha textura. Ele mudou ali? Não, ele simplesmente some, tá? Eu não sei por que ele tem essa opção aqui. Até mesmo, ó, se eu botar aqui, por exemplo, Option Picker, aí boto opção de textura. Só estou testando aqui com vocês, tá? E boto aqui como entrada de textura. Eu mudei de 0 para 1. Aí ele muda. Mas se a gente quiser fazer alguma animação, alguma coisa assim, não funciona, tá? Então, eu geralmente uso isso para tirar alguma opção do picker. Então, vamos supor aqui que eu tenho opção 1, a opção 2. E aí, por algum motivo, quando eu clicar na tela, eu não quero mais ter opção 2. Então, eu vou lá e coloco aqui, ó, um if then, né? Um if then else, que quando tiver desativado, ele vai ser a textura. E quando ele estiver ativado, ele vai ser a minha textura com Texture Transform, né? Beleza, e vamos botar aqui como segunda. Aí vou dar um refresh aqui, viu que o 2 sumiu, né? E quando eu ativo aqui de novo, aí ele aparece. Você vê que eu não tenho um botão de ativar ou desativar as opções, então essa é uma gambiarra que funciona, sabe? Por exemplo, eu tenho vários objetos 3D no rosto que eu mudo quando eu balanço a cabeça. E eles têm opções de cores. Mas eu tenho objetos que têm 5 cores, eu tenho objeto que tem 3 cores. Então você pode usar isso aqui para ativar e desativar opções dentro do filtro, tá bom? É uma gambiarra, nem sempre funciona, mas é legal saber. Aí, além de colocar via patch, você pode selecionar aqui direto, que é o que eu geralmente faço. Fica menos poluído na tela ali, mais fácil de achar as coisas também, mais fácil de trocar, etc e etc. Então, vou selecionar todas aqui e você vai ver que vamos ter as 10 opções na tela aqui para a gente testar. Quando a gente clica, ele fica com o contorno preto. Lembrando que não é assim que fica no Instagram. Aqui é só um teste mesmo. No Instagram fica bem maior em cima, tá? Não fica lá embaixo, não, tá? Beleza, entendemos como que a gente configura o nosso picker. Agora a gente precisa entender como é que a gente usa o nosso picker. Para isso, a gente vai ter que entender as duas saídas dele, né? Então, a gente tem a primeira saída aqui, que seria a opção selecionada, só que em formato de número. E quando a gente puxa um value aqui com ela, por exemplo, ó, vou selecionar o meu 1. Lembra que eu falei que a contagem começa de 0. Quando eu estou com o meu 1 selecionado, ó, ele vai ficar com 0 aqui, 2, 1, 3 e respectivamente até o 9. Agora você vai ter que caçar aí na sua mente aqueles módulos de lógica que a gente viu mais para trás, usando números. Tudo que você consegue fazer com número, você consegue fazer com essas opções aqui. Configure o seu cérebro, tá? Lembra, entradas e saídas. Isso aqui que está saindo daqui é um número, não é a opção do picker UI, não. Senão você fica, mas como que eu faço para fazer a opção de não sei o que? Não. Como que eu faço para fazer que quando um número seja igual ao outro, eu ative uma opção, por exemplo? Vocês lembram disso? Vamos supor, por exemplo, que na opção 3 eu quero que apareça um plane. Tem o meu plane aqui. Para a gente controlar a visibilidade dele, a gente joga o visible aqui para baixo. E aí eu vou usar o patch equals exactly, que é o patch que quando os dois números estão iguais, então vou colocar 2 e 2, eu ativo um boolean, né? E esse boolean, no caso, vai ser o meu visible. A gente coloca a opção selecionada aqui. Então, como ela está no 3, que é o 2 aqui, ele vai ativar. Se eu tiver no 2, ó, ele vai sumir. Por quê? Porque o meu equals exactly não está ativado.
Então, só para recapitular mesmo, que aquilo que vocês viram nas lógicas lá, vocês vão ter que aplicar aqui. A forma mais fácil de usar o picker, na minha opinião, é usando Option Picker. Esse Option Picker, né, se vocês se lembram, ele vai me dar a opção, né, selecionada, do tipo de valor selecionado. Posso colocar aqui cor, por exemplo, de acordo com o número que tiver da opção ali. E ele começa em 0, ou seja, se a gente colocar aqui, ó, 10 opções, eu posso colocar o meu número aqui de opções selecionadas, tanto para cor, para textura, para número, para texto, qualquer coisa, tá, gente? Isso aqui é só um exemplo. Aqui os números vão representar cada uma das cores que a gente tem aqui, né? Então deixa eu tirar aquela lógica do plane ali e vamos colocar um material nele. Botar aqui a textura, botar várias cores, ó, rosa, roxo, verde, mais roxo, um laranja escuro, vermelho, vermelho escuro, um verde escuro agora, um amarelo e um azul clarinho aqui, tá? Então a gente tem essas todas as opções, tá ligado aqui, né? Quando a gente clica, ele vai mudar o número para mim, o número representa cada uma delas, então se eu ir para o 10, é para ele ficar azul, né? Então vamos aqui no 10, ficou azul, olha só. Viu só? Então essa é a forma mais fácil, né? Se quiser colocar texturas, cores, texto, não sei o que, eu acredito que essa seja a forma mais fácil. Mas você pode usar de tudo quanto é jeito, tá, gente? Imagina que você quer, por exemplo, ó, eu estou usando plane, mas pode ser qualquer objeto, né? Eu quero que esse plane de cima, ele só fique visível quando ele estiver nas opções 1, 2, 3, 4, 5. O que isso significa? Eu quero que o meu plane seja visível se a opção for menor do que 6, né? O 6 aqui no caso é o 5, né? O número 5. Então o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, less than, que é menor que. Então quando for menor que 5, ele vai ativar para mim o meu boolean. Então, vamos colocar aqui a opção, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e aí no 6, o nosso plane some, porque a gente fez a nossa lógicazinha aqui, tá? Esses foram dois exemplos, né? Acho que é o suficiente. Agora a gente pode ver a outra opção que a gente tem aqui de saída, que é a textura selecionada, Selected Texture. Isso aqui dá pra gente um valor em textura, como vocês podem ver aqui, justamente da textura que está selecionada como picker. Então, se eu vier aqui no meu plane, vamos trocar o material desse segundo plane aqui e vamos botar a segunda opção aqui, ó, da textura selecionada. Olha só, a mesma textura que está como ícone aplicada ao plane. Ah, Kevin, mas para que isso serve, né? Não é só aplicar a textura lá direto ou aplicar o Option Picker. É, mas aqui é um atalho. Por exemplo, vamos supor que você quer fazer um filtro que tira o fundo das pessoas e aí esses fundos são paisagens. Ao invés de você colocar um nome, né? Até porque esse botão é muito pequeno para você pôr um nome, não colocaria. Você pode colocar uma imagem para mostrar aquilo. E aí, por que não usar a mesma imagem que você usou de fundo? Porque aí dessa forma você economiza espaço dentro do seu filtro. E lembre-se que os filtros têm que ter 4 megabytes, tá? Então é para isso que serve. Eu raramente uso isso, eu não me lembro nem a última vez que eu usei, mas tá aí, é importante saber. Belezinha? Então acho que foi isso, né? Das coisas aqui com interface nativa, acho que foi todas as aulas. Agora eu vou mostrar algumas opções personalizadas, né? Exemplos aí que você pode criar na sua jornada. A gente falou aí de algumas opções de UI que a gente tem lá dentro do Instagram. Para quem nunca teve contato com isso, deve estar achando super legal. Porém, tenho que avisar para vocês que isso é apenas o começo, tá? É muito, muito, mas muito pouco mesmo para a gente usar, tá, gente? A gente teria que ter muito mais opções nativas. Inclusive, algumas instruções que já tem no próprio Spark devia ser
nativa para a gente nos templates. O template de Plane Tracker, de Target Tracker, que a gente vai ver uns módulos à frente, vocês vão ver que tem umas instruções legais lá, mas só tem dentro daquele template. Por que que eles não botam nativo? Não sei, mas talvez fique. E por isso, né, por a gente não ter tantas opções nativas, muitas vezes a gente tem que fazer as coisas do zero, tá? Tinha uma época, inclusive, que dentro das regras não era permitido fazer instrução personalizada. Então a gente ficava limitado à mixaria que eles deixavam pra gente. Felizmente, pelo menos eles tiraram isso aí pra gente criar a nossa própria, tá? Então, daqui pra frente eu vou mostrar duas opções, né, para vocês de coisas personalizadas que a gente pode fazer dentro da UI, tanto informativa como também interativa, tá bom? Então, vamos lá. UI personalizada. Dentro das regras, né, apesar de agora a gente poder fazer instruções personalizadas, quando a gente fala de controles, ou seja, botões, ainda tem uma regra. Não é que a gente não pode fazer, né? Botei aí na tela para vocês uma tradução bem Google Tradutor mesmo, que é controles que alteram o tamanho ou forma de objeto, né? É um exemplo, tá? São controle no geral. Então, seja um botão, alguma coisa, qualquer coisa que sirva apenas para controlar uma outra coisa. Então, por exemplo, você não pode comer um botão, porque um botão não é feito para comer, ele é feito para apertar. Qualquer coisa que seja feita para apertar ou interagir, que seja tipo um botão ou um controle, um joystick ou alguma coisa assim, deve estar, né, anexado a algum rastreador, ou seja, algum tracker. E ali ele traduziu como rastreador de avião, mas é rastreador de plano, de superfície plana. O plane tracker, o face tracker, o target tracker e também o hand tracker. Se os controles estiverem seguindo algum dos rastreadores, eles vão ser permitidos. Então eu fiz um exemplo aqui que é o seguinte: vamos supor que você tem um nariz de palhaço e aí você quer uma opção de desabilitar ele. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes quando a gente bota lá o toque na tela, o usuário vai entender que é para tirar uma foto? Se a gente bota esse ícone aí, por exemplo, que tem um olhinho, lembra que eu falei para vocês? O olhinho a gente já associa com visibilidade. Até pela curiosidade, ele vai clicar nesse olhinho, ele vai ver que o nariz sumiu e ele já vai entender. Então eu posso clicar ali, tá? Se a gente começar a fazer esse tipo de coisa, pode chegar um ponto que o usuário nem precisa desse ícone mais. A gente pode colocar o toque direto no nariz, que ele já vai saber que dá para desativar, tá? Então tem ali o olhinho, quando eu clico nele, o meu nariz some. Vamos fazer isso aqui, né, do zero, rapidinho aqui, menos as texturas que já estão prontas, mas eu vou fazer aqui do zero e depois eu vou deixar o arquivo para vocês estudarem. Então vamos lá, vou abrir um projeto em branco, tá? E vou abrir aqui uma pastinha do nosso. Tan, 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 tan. Aqui, ó, controle personalizado, tá? Vocês vão receber esses arquivos aqui, que eu tenho os dois ícones, né? O de olho aberto, né? O de olho bloqueado, que aqui seria quando está invisível. Então, eu vou pegar essas minhas duas imagens, vamos jogar ela aqui dentro do Spark. Eu vou usar a compressão do Spark, mas eu vou usar essa opção manual aqui, ó, que ela está ficando mais leve que as minhas imagens, ó. 190 KB estão ficando com 22. Então, manual PNG, vai testando aí o que faz sentido. Vou aqui na Library, nos objetos 3D, e vamos pegar aqui a esfera em alta, essa Higher Sphere aqui. Vamos importar ela aqui, tá? E agora a gente vai começar a criar a nossa estrutura para tudo isso acontecer. Então, primeiro vamos posicionar esse nariz. Eu vou criar aqui um Face Tracker. Eu vou jogar a nossa esfera para ele. O meio do nosso Face Tracker geralmente já é o nariz, né? Então é mais fácil de posicionar. Mas vamos ativar aqui um Face Tracking avançado. Então vou vir nas propriedades, Capabilities, Face Tracking High, para deixar avançado, ó, parar de tremer um pouquinho. Agora eu vou mudar o tamanho dele, vou aumentar aqui para 1,3, acho que tá bom, ó. Tamanho bom. E eu vou botar um Face Mesh só para a gente ter noção de que parte que tá do rosto. Acho que tá ok, acho que é isso mesmo, tá? Então, beleza, excluir o Face Mesh. Vamos agora clicar na nossa malha 3D. E eu vou aqui até o material dela. Ela já está com o environment aqui, ó, que é a textura de reflexo padrão do Spark. Vou deixar a cor dela vermelha.
E temos aí, ó, nariz de palhaço. Pode até aumentar um pouquinho o metálico para ele ficar mais reluzente, né? Beleza, temos o nosso nariz de palhaço. Agora vamos criar o nosso botão. O nosso botão eu vou fazer ele num plane, tá? Então eu vou fazer um plane, como ele tem que seguir o rosto, ele vai estar dentro do Face Tracker aqui. E eu vou arrastar ele um pouco para frente aqui, só para a gente ver ele, né? E vou criar um material, ele vai estar em flat, esse material, porque eu não quero que ele reaja à luz da cena, ele é um botão, não precisa ter luz. E vamos aqui deixar ele com uma associative alfa, porque a nossa imagem é transparente, tá? E eu vou mandar aqui a minha opção de textura lá embaixo para o Pet Editor, clicando na setinha, como sempre. Vamos renomear o nosso material para botão, ok? E agora eu vou colocar as minhas duas opções de textura aqui. Vamos colocar então agora um if then, né? Porque quando isso estiver ativado, ou vai ser uma ou vai ser outro. A gente bota olho e olho fechado. Ligamos aqui no nosso botão. E agora o que acontece? Quando estiver ativado, o nosso olho vai estar assim. Quando estiver desativado, ele vai estar com um X. E é isso que a gente quer. Belezinha? Belezinha. Agora vamos só posicionar ele aqui. Vou chamar ele de botão. Vou deixar ele com tamanho de 0,34, não sei. Ó, 0,34, acho que tá bom. Vou levar ele um pouquinho para o lado aqui, ó, 0,1, muito, 0,03, tá bom? Vamos descer ele um pouquinho. Deixa eu zerar a rotação dele aqui, tá? Tô indo pelos números para a gente ser um pouco mais preciso, né? Aqui, ó, 0,05, acho que já funciona. E vamos descer aqui, ó, 0,01 negativo para baixo. 0,03, deixa eu ver, muito. 2. Ok, acho que aqui está um lugar bom. Agora a gente tem que transformar ele num botão. E para isso a gente vai fazer o quê? A gente vai arrastar o nosso botão aqui para o Pet Editor. E aqui do objeto a gente vai puxar um Object Tap. Lembra disso? Que daí ele deixa o nosso objeto clicável, né? E esse clique me dá um pulso que eu vou ativar o nosso if then else. Então vamos testar? Vou colocar aqui a opção de toque, vou tocar no nosso olhinho, olha lá. Quando está ativado ele fica o olhinho, quando está desativado ele fica com um risco de bloqueado. Então, essa saída que a gente colocou no if then, a saída de boolean, ela é muito parecida com o quê? Com a entrada de visible do nosso nariz, né? Da nossa esfera aqui no caso. Então vou vir aqui, ó, o visible, jogar aqui para baixo, e o mesmo valor do boolean que está indo para o meu if then, eu vou mandar para o meu visible da esfera. E agora, quando eu clicar no meu botão, ele vai, ó, aparecer e desaparecer aí o nosso nariz. E é importante isso aqui, tá, gente? Do usuário entender, né? Então você olha isso aqui, você sabe que é ativar ou desativar a visibilidade. Então esse é um exemplo, tá, de controle customizado que você pode fazer. E ele tá aqui, ó, seguindo o rosto. Nossa, tá muito para frente, né? Vamos um pouquinho com ele para trás. Tá legal você testar assim para ver se vai fazer sentido, né? Olha lá, ó, o nosso botão aí, flutuante. Aí tem uma coisa, né? Vocês vão se perguntar, cara, mas e se o cara quiser gravar um stories, alguma coisa assim, não vai ficar feio esse botão no meio da tela? Então, por isso, a gente vai vir aqui, ó, no nosso objeto, no nosso plane do botão, Enable For, para a gente decidir onde que ele aparece, e a gente tira aqui, ó, a opção de captura. Tá? Tirando essa opção de captura, o botão não vai aparecer se a pessoa for gravar um vídeo ou tirar uma foto. Ele só vai aparecer aqui para ela enquanto ela estiver usando, tá bom? Aí, conforme vocês forem ficando mais avançados, vocês conseguem fazer também, quando apertar aqui, ele sumir, aparecer e ficar mais dinâmico, mas o básico mesmo, que esse é um exemplo que eu queria dar para vocês de controle personalizado, é isso. Mas o céu é o limite, tá bom? Então, esse arquivo vai estar no final desse módulo também. Acho legal vocês darem uma estudada e já começarem também a pensar no sentido de realidade aumentada, tá? Porque por que que eles colocaram essa regra do controle estar dentro de algum tracker?
Porque se não tiver dentro de algum tracker, não é realidade aumentada. E o grande tchan disso tudo que a gente faz é justamente a realidade aumentada. Tudo bem? Então é isso, por essa aula é isso. Agora você e eu, a gente já pode ir para a próxima. Então a gente acabou de ver um exemplo aí de controle personalizado em realidade aumentada, mas lembra daquela experiência do usuário, daquela UI para fazer o usuário entender o que precisa ser feito, que é a instrução. Lembra que eu disse para vocês que às vezes o escrito não é o suficiente e às vezes uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Por isso que eu vou ensinar para vocês aqui um exemplo, né, na verdade, de uma instrução visual. Então estou aqui, ó, eu montei essa sequência de imagens que seria algo para mostrar para o usuário que alguma coisa acontece quando ele faz assim, ou até para encorajar ele a fazer isso para descobrir o que acontece, né? Então aqui são 5 imagens, a gente coloca elas como uma animação, né, como uma sequência de imagens, e ela vai ficar fazendo este loop. Então vamos fazer isso? Deixa eu achar elas aqui, ó. Instrução personalizada. Elas estão aqui, ó, todas em PNG, já sem fundo. Então vamos abrir um arquivo limpo. E aí, já vamos, antes de fazer qualquer coisa, vamos importar ela aqui, né? Vamos import texture animation. Vamos selecionar arquivos. E aí eu vou selecionar todas elas. E aí você vai ver a animação aqui, tá? Vamos tirar essa opção de adicionar um plane e vamos importar ela direto. Eu vou desativar a compressão, que está ficando bem mais pesada que a compressão. E agora vamos definir o alvo, né? Que é onde vai ficar essa imagem. Como a gente quer uma imagem responsiva, né, que fique do tamanho da tela do usuário, que não fique maior, não fique menor, é melhor a gente trabalhar no ambiente 2D, ou seja, usar um retângulo, ok? Aí esse retângulo eu quero que ele seja quadrado e eu quero que ele seja responsivo. Aqui eu só consigo ser responsivo de acordo com o comprimento e com a altura, direto aqui na propriedade. Eu não consigo, por exemplo, usar porcentagem do comprimento na altura, a não ser que eu use patches. Então, para isso, eu vou mandar o meu valor aqui de comprimento, width e height do meu retângulo para o patch editor. Eu tenho esses dois valores agora. Vou mudar aqui o pinning do meu objeto para o meio, tá? Depois a gente muda o posicionamento dele, vai mudar agora, vai? Botei ele no meio. E como que a gente pega esses valores da tela via patch? Já aprendemos sobre isso também, hein? Vamos aqui, ó, device, que é o nosso dispositivo. Vou adicionar aqui ele ao nosso patch editor, né? Que é o nosso patch de produção dele, que é o producer patch. Tá? E aí eu tenho a saída aqui de screen size. Por que eu estou fazendo isso aqui? A nossa textura lá é quadrada, tá? E eu quero um objeto quadrado. Se eu colocar ele do tamanho da tela, ele vai deixar de ser quadrado. E para eu manter ele responsivo, ele tem que seguir uma proporção da tela. Então, para isso, eu vou puxar aqui no meu screen size um multiply, tá? Principalmente para a gente definir o tanto dessa porcentagem que a gente quer puxar. E vou puxar aqui um unpack. O unpack a gente coloca em vector 2, porque é um valor de vector 2 aqui, tá? E aí eu vou pegar só o valor de x, que é o valor do meu comprimento. E aí eu coloco o meu valor de x no meu comprimento e o meu valor de y na minha altura. Você pode ver que ele ficou gigantesco, porque a gente não está considerando a escala da tela, que é um outro valor que tem aqui, tá? Então ele está em 2, por exemplo, aqui. Então a gente vai dividir, então, coloca um patch de divisão, divide, screen size, escala da tela, na segunda opção, e bota aqui no multiply de volta. Olha só, agora a gente tem um retângulo responsivo, que ele fica quadrado e do tamanho do comprimento da tela. Então, se eu botar outros tamanhos aqui, ó, iPhone 13, Android Galaxy S22 Plus, todos vão dar certo, tá? Mas o tamanho da tela é muito grande. Então vamos diminuir aqui pelo multiply para uns 0,7. Olha lá, acho que agora ficou um tamanho bacana. Definimos aí a estrutura da nossa instrução. Agora vamos aqui criar um material para ela para a gente colocar a nossa parte visual, né? Vou colocar aqui flat, tá? Botei um flat aqui e vamos chamar de cabeça instru, é a nossa instrução. Vou botar aqui associative alpha
e vou botar aqui a nossa Animation Sequence, tá? Aí ele tá dando play que nem louco e começando do zero toda hora. A gente não quer isso, a gente quer um loop que vai e que volta. Então, para isso, vou pegar a minha Animation Sequence aqui, ó. Vou clicar aqui na entrada de Current Frame aqui do Advanced, tá? E aí eu tenho quantos frames? 5 frames. Vamos pegar o patch que se chama Frame Transition. Ok. Então, tenho 5 frames. Vou jogar a saída dele aqui. Vamos botar o nosso Loop Animation, que a gente bota a opção em Mirrored para ele ir e voltar. E bota o nosso progresso aqui, ó. Agora ele vai e volta. Muito devagar, vamos diminuir o tamanho desse loop. 0,5. Agora, acho que tá ok, né? Para exemplo, tá bom, né? Vocês estão entendendo? Então tá bom. Então a gente tem essa animação aí, ok? Aí qual que é a dica que eu faria aqui com vocês, né? Vamos supor que além disso aqui eu quero ter algo escrito. E aí eu posso combinar já com as minhas instruções que eu tenho, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, uma instrução temporizada, a Magic Instruction, que a gente acabou de aprender. Aí vem aqui no Device, vamos adicionar uma instrução de incline. Ó, incline a cabeça de um lado para o outro. Perfeito porque a gente quer, tá? Então botei essa opção, coloquei ela aqui. Eu quero que isso apareça durante os primeiros 5 segundos que a pessoa abrir meu filtro. Então coloco a duração em 5. Vamos botar o patch de Start, que ele vai dar um pulso assim que a gente abrir o nosso filtro. Deu um Start aqui, tá? E quando ele completar, ele vai desativar a visibilidade da nossa imagem. Então, vou botar aqui, ó, Completed. Do jeito que está aqui, ele vai ativar a visibilidade. A gente bota um Patch Notch para inverter esse sinal. E agora sim, vamos dar um Restart. Apareceu a instrução, ó, incline a cabeça de um lado para o outro. Ela vai aparecer em cima disso aqui, com uma sombrinha em volta. E a hora que sumir, some as duas juntas, tá? Aí uma coisa importante, sempre que você for fazer essas coisas aqui, esse tipo de coisa que não é para aparecer na gravação depois, você tem que vir no Enable For e tirar a opção de captura, tá? Tirou, olha lá, incline a cabeça de um lado para o outro e desapareceu. Aí, se quiser deixar menor ainda, né? Deixar aqui com 0,5. Vamos ver lá. Podemos deixar um pouco transparente também. 50%. Olha lá. E a gente vai ter essa informação visual. É muito mais fácil para o usuário entender o que ele tem que fazer. Uma outra coisa, além disso, né, é que às vezes a gente vai fazer coisas voltadas para uma criança, por exemplo. Não para criança necessariamente, porque a criança em si não pode ter Instagram, né, com menor de 13 anos, mas para um pai dar o celular para uma criança usar um filtro de Dia das Crianças, por exemplo. Então essas instruções têm que ser mais visuais, mais diretas, né? Eu tenho um amigo que ele sempre brinca, ele fala assim, cara, quando você estiver fazendo um projeto de desenvolvimento, você tem sempre que pensar, uma criança de 5 anos conseguiria usar isso? Se a resposta for sim, então tá tudo certo. Se a resposta for não, você tem que dar uma revisada. Então, cara, é isso. Eu vou deixar esses arquivos de exemplo, não exatamente esses que eu fiz aqui, alguns eu dei uma arrumada, né? Provavelmente para postar para vocês, e aí vocês dão uma estudada neles. Vou deixar na próxima aulinha aí, que é a conclusão. Então é isso, né? Estão gostando? Acho que estão, né? Então é isso, esse foi mais um módulo. Eu sei que parece chato, que é um negócio teórico e etc, mas cara, quanto mais vocês começarem a trabalhar nesse mercado, mais vocês começarem a testar, ouvir podcast não, feedback, etc, vocês vão ver o quanto isso tudo que eu tô passando para vocês é útil. De verdade, eu tô preparando vocês para o mercado, e o mercado não é só a parte legal, não é só pegar um template e mudar, não é. O mercado é, o cliente tem um problema, eu vou resolver esse problema. O cliente quer resultado, eu vou entregar resultado, baseado em experiência e coisas que eu sei e coisas que eu aprendi no curso do Kevin. Então eu espero que vocês estejam gostando. Eu sei que pode parecer maçante, mas essa parte maçante eu tenho que passar para vocês. Não conseguiria dormir sabendo que eu passei o negócio tudo enxugado e que a hora que vocês fossem bater de frente com o mercado, vocês iam passar por isso. Então eu espero que vocês estejam passando por esse momento com garra, estejam gostando e não se esqueça que os arquivos que a gente fez aqui estão aqui embaixo. Rola para baixo aqui a página aqui de assistir o curso e pega os arquivos ali
para você dar uma estudadinha. Isso aqui vai ser muito útil. Lembrando que a maioria das coisas, principalmente as personalizadas que eu mostrei aqui, são apenas exemplos de uso. Isso não significa que são as únicas maneiras de fazer. Você tem que juntar todo o conhecimento que você ganhou durante esse curso, inclusive de Photoshop, tá? E aplicar nessas áreas de UI e de UX, tanto com as ferramentas nativas como com as ferramentas personalizadas que você vai fazer do zero. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Então a gente se vê no próximo módulo. Não passar para frente sem entender esse aqui, hein? Vai fazer falta. Tchauzinho. Quer dizer, até logo.